orar, diz assim: Amais, louvai ao Senhor, todos os gentios, louvem-no todos os povos. Então já está aqui a dica do apóstolo, todos nós louvarmos ao Senhor. Isaías declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Versículo 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos ao primeiro conselho do apóstolo Paulo. Primeiro, nos alegrarmos no Senhor. Todos nós. Nós estamos aqui hoje, nesta noite, então para nós é motivo de alegria estarmos juntos. É motivo de alegria estarmos na casa de Deus. É motivo de alegria estarmos na presença de Deus. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 fora deles. Então, é uma boa notícia. Nós estamos na presença de Deus. Celebre a Ele. Adore a Ele. Com alegria. Que coisa boa, não é? Uma outra coisa importante é essa promessa dessa esperança que Deus fala ao seu povo, não é? E a todos nós. A esperança de que os gentios, que somos nós, que não somos o povo judeu, não é? Que nós teremos em Deus, que nós teremos no Senhor, que iria se levantar um que reinaria sobre os gentios, e todos os povos iriam depositar, esses povos gentios, iriam depositar nele a sua esperança. Eis aqui um segredo. Primeiramente, quem reina sobre nós é o Senhor. É Deus que reina sobre as nossas vidas. Embora nós não somos, das tribos de Israel, nós não temos aquela promessa dita exclusiva a Abraão, não é? Mas de alguma forma, pela fé, nós também pertencemos a Abraão. Mas mesmo que nós não fôssemos descendentes de Abraão, não é? Porque somos gentios, de alguma maneira a promessa se aplica a nós. A promessa de que Deus reinaria sobre as nossas vidas, que Deus cuidaria de nós. Então escute uma coisa, nessa noite deposite a sua esperança em Deus, assim como Abraão o fez, depositando sempre a sua confiança e a sua esperança no Deus que lhe fez uma promessa. Talvez você não tenha humanamente ou uma experiência sobrenatural de algo lhe aparecer, algo transcendente, algo como falamos hoje pela manhã, não é? Chegou alguma experiência transcendental do sobrenatural de Deus, lhe trazendo algum tipo de promessa, mas isso não anula ou lhe isenta de que você não tenha as promessas de Deus. Por quê? Porque embora não lhe apareceu um ser dizendo, fulano de tal, eu vou fazer isso na tua vida, ou uma pessoa sendo um instrumento de Deus, que chegou para você dizendo, olha, Deus manda dizer para você que isso vai acontecer na sua vida e será assim por diante na sua vida. Quem sabe você não teve por esses tempos nenhum tipo de experiência nesse aspecto. Isso não anula a relevância da presença de Deus na sua vida. E nem a sua promessa e nem a sua esperança. Por quê? Porque Ele reina sobre você. Quem reina sobre você é o Senhor, e é isso que importa. Outra coisa importante, nós depositamos nele a nossa confiança. Meus irmãos, a pandemia veio demonstrar que todos os sistemas humanos são frágeis. Olha, que potência maior do que a potência norte-americana e como ficou fragilizada. As potências do mundo demonstraram a sua fraqueza e o seu calcanhar de Aquiles. É como a economia mundial foi afetada, a estabilidade do mundo foi comprometida, as grandes empresas foram afetadas. Escute uma coisa, de verdade, impérios vão e vêm,
De verdade, eu disse hoje pela manhã que a gente não precisa e não pode depositar a nossa esperança, a nossa confiança em partidos, em filosofias vãs, porque isso passa. Um presidente sai, o presidente vem, um regime entra, o outro regime sai, sabe? O mundo tem um movimento de rotação e translação, e translação, não é? Rotação e translação, é isso? Rotação no seu próprio eixo e translação, não é? É isso mesmo? Em volta do Sol. Estou correto, pastor Anônimo? Corretíssimo? Eu faltei a aula de matemática. Foi por isso. Não tem nada a ver com matemática, né? Escute uma coisa, assim como a Terra tem esse movimento, a própria vida é dinâmica. Isso quer dizer que nessa vida tudo passa. Escute uma coisa, meus irmãos, até as coisas ruins, elas passam. Até situações que a gente acha que nunca vai passar na nossa vida, ela passa. Pode parecer que está demorando, mas passa. O único que não passa e que permanece o mesmo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permanece o mesmo. Você pode louvar a Ele, por favor, faça isso com alegria. Então, nessa noite, eu quero lhe convidar a depositar a sua confiança em Deus, sua esperança no Senhor, sua expectativa em Deus, porque Ele não passa. Deus nunca vai nos frustrar, mesmo o não de Deus, para nós será o seu sim. Mesmo o silêncio de Deus em algum momento, para nós será saudável. Mesmo a suposta ausência da presença de Deus, será saudável em nossas vidas. Em algum momento no deserto o povo não teve visivelmente a presença de Deus, mas de algum momento Deus se manifestava ali para mostrar que não tinha abandonado o seu povo Israel na sua caminhada pelo deserto. Em algum momento a ausência visível de Deus não quer dizer que Deus não esteja ali com você. Então escute uma coisa, queridos, esse é o bacana de lançarmos sobre Ele todas as nossas expectativas, todas as nossas ansiedades, porque no final das contas Ele cuida de nós. Nessa noite eu estou falando sobre o Deus de esperança. Nós estamos tendo pessoas que estão perdendo a esperança nesse Deus, achando que Deus não existe mais, e há até teólogos que dizem que Deus não existe, aliás, nunca existiu. Isso foi fruto da imaginação de algumas pessoas, do próprio senso de ser humano, de querer ter uma divindade, e vamos lá. Mas escute uma coisa, queridos, há outras pessoas que, por as suas frustrações da vida, não estão crendo nesse Deus bondoso, nesse Deus que produz benevolências e benesses, misericórdia, favores. Algumas pessoas olham para Deus como um Deus vingador, punitivo, que judia e que está sempre ali oprimindo o seu povo, judiando dos seus filhos. Nessa noite quero vos apresentar, embora acredito que você tem convicção e sabe disso, quero vos falar sobre o Deus de esperança. Quando você olha na Bíblia, você vê esse Deus sempre cuidando do ser humano. A primeira coisa que Deus faz é preparar o jardim para colocar ali o homem e a mulher, trazendo expectativa para o ser humano, trazendo o seu cuidado para a humanidade. O problema somos nós que nos afastamos do plano de Deus, do propósito de Deus. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz que Deus é para nós como se fosse uma galinha, que ajunta os seus pintinhos, que protege os seus pintinhos. E quando vem a tempestade, a chuva, é a relação da natureza, né? É o fenômeno da natureza sobre aquela ave, sobre os pintinhos. Quando o tempo se arma, os pintinhos correm para debaixo da galinha, na tentativa de se abrigar. Às vezes nós fazemos diferente, quando somos afligidos, quando a tempestade aparece no nosso caminho. Em vez de nós corrermos para, como diz o Salmo 91, debaixo das tuas asas estarei seguro. A gente sabe que na palavra está escrito isso, Salmo 91, e debaixo das tuas asas estarei seguro. E em vez de nós corrermos para as asas do Altíssimo, nós corremos para tantas outras coisas.
e não corremos para as asas do Altíssimo. E é por isso que a tempestade nos alcança. E é por isso que com facilidade somos afligidos pelas intempéries do mundo. No entanto, esse não é o plano de Deus para nós, que a gente viva debaixo de sofrimento. O problema é que nós, repito, nos afastamos do propósito de Deus. Mas Deus sempre traz sobre nós o seu bem, porque Deus é um Deus de esperança. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Melhore o seu aplauso, é com alegria. Melhore. Digam amém. Digam amém. Nessa noite eu quero que você vença todo tipo de desesperança, crendo num Deus de esperança. E o que é esperança? Alguns chegam a dizer que a esperança é o agir sobrenatural de Deus. Que esperança é a confiança no agir sobrenatural de Deus. Esperança é a confiança, é o agir no sobrenatural de Deus. Então escute uma coisa, nesta noite eu quero convidar você a ter esperança em Deus. Você já ouviu a história do Edmundo Hillary, não é? Edmundo Hillary foi o primeiro homem que escalou o Everest. O primeiro homem que escalou o Everest, a história desse homem é uma história muito interessante. Conta que ele teve uma tentativa de subir o Everest e foi um fracasso. E ele foi o primeiro inglês a alcançar a maior altura, mas não alcançou os 8.850 metros, acima do nível do mar. Ele não chegou lá, ele quase alcançou, mas foi frustrado. E aí ele voltou para a Inglaterra e ele foi homenageado pelos ingleses, fizeram uma grande conferência com ele, porque ele foi o inglês que mais se aproximou de chegar ao cume, ao topo. Ninguém tinha conseguido o que ele tinha conseguido, embora não tinha alcançado o cume ainda. Os ingleses fizeram uma grande festa para ele, para que ele discursasse, não é? E contasse os seus desafios. A história desse homem conta de que ele, na plateia, todo mundo a ouvi-lo, e ele começou a contar as dificuldades que ele teve para escalar o monte mais alto do mundo, né, o Everest, e a frustração dele de não ter conseguido ter êxito e ter subido até o cume, até o monte que era o seu projeto, o seu plano. Ele começa a contar isso e sobre ele vem um pesar. Ele fica bem entristecido, chateado, frustrado, quando ele está discorrendo a sua experiência frustrante em não ter conseguido subir todo o monte. Em algum dado momento, a história desse homem conta que ele pega o microfone, tira da mão, põe para um lado, e a plateia observando. Ele vai até um lado, havia uma gravura imensa do Monte Everest. Uma gravura imensa do Monte Everest, para que aquelas pessoas que estavam ali, vissem, porque ele estava falando acerca da sua escalada no monte. Ele chega para aquela gravura imensa e grita para ela e diz assim: Monte Everest, esse ano você me venceu. É uma história interessantíssima. Esse ano você me venceu. Eu não pude chegar ao cume. Eu não consegui vencer você esse ano. Esse ano você me venceu. Mas ano que vem, eu vencerei você. Ano que vem, eu vou vencer você, Everest. E a multidão sem saber o que fazer, não entendendo o que ele estava dizendo. Ano que vem, Everest, eu vou vencer você. Pelo simples fato: você parou de crescer. Você não cresce mais. Você chegou ao máximo que tinha que chegar. Você não cresce mais. E eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou crescendo. E ano que vem eu vou vencer você. E a história desse homem diz que no ano seguinte, ele e o seu companheiro subiram ao monte no dia 29 de maio de 1953, juntamente com seu guia. Eles subiram ao Everest e ele se tornou o primeiro homem a chegar no cume do Everest. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Isso é ter esperança. Meus irmãos, a esperança sempre surge diante do caos.
diante do monte, diante da adversidade. O nosso dilema é que a gente tem medo de falar o monte, a gente foge do monte. Quando somos frustrados por alguma coisa, em vez de nós, aí sim, sabe? Você sabe que eu sou uma pessoa de natureza não tão fácil, não é? Deus tem me tratado muito, mas quando alguém diz para mim assim, ó, que não dá, aí que eu me enfezo. Pois é aí que eu fico enfesado. Eu tenho essa natureza assim, essa estrutura, não é? Que a psicologia chama de estrutura, não é? A questão dos temperamentos já caiu há muito tempo. Isso é da minha estrutura. Alguém diz para mim assim, ó, não, isso pode desistir, porque, pois aí que eu vou, pois aí que vamos para cima e vamos vencer. Sabe, o problema é que a maioria de nós, quando os montes nos frustram, a gente recua, a gente volta atrás, a gente baixa as armas e perde a esperança, onde deveria ser o contrário, nós falarmos ao Everest. Qual é o seu Everest nesta noite? Que você já tentou escalar, você já tentou tirar a carteira de motorista e foi frustrado. Você vai dizer a essa sua situação: esse ano eu vou tirar minha carteira de motorista e vou passar. Esse ano eu vou concluir o curso. Qual é o seu Everest? Que você tem tentado e tem sido frustrado. Em vez de você recuar, em vez de você se esconder, em vez de você ir para debaixo da cama, para debaixo da mesa, você é luz. Nós pregamos, lembra, mês passado, sobre as parábolas. Você é uma luz. Não se esconde uma luz debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. A luz precisa estar sobre o velador, a luz tem que estar em cima. Meu amado, você tem que estar por cima. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Você pode aplaudir a Ele, porque você tem esperança. Celebre a Ele. Que coisa boa. Sabe, eu não estou dizendo desse tipo de pregação ou de evangelho, de que você sempre tem que ser cabeça, e que você nunca vai ser cauda, e de que nunca você vai passar um sofrimento, uma luta. Não é isso. Mas eu também me preocupo com esse evangelho, sabe, que o povo é miserável, que o povo tem que perecer, que Deus é masoquista, tem prazer em surrar o seu povo, que o povo de Deus tem que perecer mesmo, tem que andar fedido, tem que andar sujo, tem que andar perecendo, porque isso agrada a Deus, o sofrimento agrada a Deus, sabe? Essa coisa de se judiar, de se lastimar. Me preocupo com esse tipo de mensagem que leva o povo de Deus a um sentimento mesquinho e pequeno, enquanto o nosso Deus é grande, enquanto o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus que nos faz vencer os montes que estão diante de nós. Esse ano irão aparecer muitos Everestes no nosso caminho. Em algum momento nós poderemos tentar escalá-los e não subi-lo, mas depois nós com esperança vamos vencer, porque Deus é aquele que está conosco e não nos desampara. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Esperança, queridos, não é fruto do nosso desejo. Sabe aquela coisa, eu desejo, logo tenho. Não é isso. Esperança não é simplesmente o fruto do meu anseio, do meu desejo. Então eu desejo que no final das contas tudo fique bem, e Deus então tem que dar um jeito e deixar que as coisas fiquem bem para mim, porque eu simplesmente desejei isso. Não, Deus não trabalha no nosso desejo. Também Deus não trabalha na nossa necessidade. Deus trabalha na nossa fé e na nossa atitude, porque necessidade o mundo tem muito. O mundo tem muita necessidade, mas tomada de atitude poucas pessoas têm. É muito mais fácil alguém colocar uma placa e dizer assim, me dá alimento, do que, sabe, esse dia nós passamos no semáforo, tinha uma pessoa bem jovem com uma placa, pedindo alimento, e um senhor bem de idade, trabalhando, cortando uma árvore. Lembra disso? Sabe, que coisa engraçada isso. Eu fiquei pensando, como é que funciona isso? Por que Deus não muda isso? Porque para aquela pessoa ela poderia dizer assim, meu senhor, o senhor me dá um trocado, eu ajudo o senhor a cortar essa árvore aqui. Estava o senhor de idade, cortando a árvore, e a pessoa bem nova, com uma placa, me ajude com alimento, sou carente. Sabe, gente,
Não é por questões de necessidade, é por atitudes. Deus não se move em cima de necessidade ou de desejo. Deus se move em cima de atitudes, de ações nossas. Então a esperança não é fruto do nosso desejo, porque nem tudo que desejamos Deus nos dá. Mas no final das contas, a esperança é a expectativa em Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? E tendo a convicção de que, sendo filho, e Deus sendo o meu pai, o meu papel é só segurar na sua mão, e Ele vai me conduzir para o melhor. Eu tenho a esperança, isso é a esperança, é a expectativa no cuidado do Pai, de Deus, para com as nossas vidas. Porque embora que eu passe por águas e por fogo, em todo momento Ele vai me cuidar. E se em algum momento eu perceber que estou perecendo, isso vai ser um bem para mim. Porque às vezes, repito, o não de Deus é um sim para nós. Digam amém. Esperança é expectativa no cuidado de Deus para as nossas vidas. Em toda a história, Deus está se mostrando um Deus de esperança. Vá comigo para Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Olha o que diz. Olha o Deus trazendo esperança para a humanidade. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Que cenário é esse? Esse cenário, meus irmãos, é o cenário da queda de Adão e Eva. É o cenário da queda do homem. Ali, teoricamente, nós perdemos as esperanças. Ali, nesse cenário, o ser humano se afastou de Deus, se tornou perdido. O espírito do homem caído, afastado de Deus. Mas veja como Deus é um Deus de esperança, mesmo com esse cenário caótico aqui, de desobediência a Deus. O homem rompeu com a obediência ao Pai. Mesmo assim, Deus se mostra um Deus de esperança, trazendo esperança para o homem, dizendo assim: da semente da mulher vai vir um que vai pisar na sua cabeça a serpente, dizendo a Satanás. Então escute uma coisa: Deus sempre querendo nos arranjar, nos acomodar, e o diabo sempre querendo estragar. E mesmo que o diabo em algum momento aparentemente possa fazer um estrago, e a gente olha e diga assim: agora não tem mais jeito tal situação, não tem o que fazer. Mas não esqueça, nós servimos a um Deus de esperança. Nós servimos a um Deus de esperança. Você pode levantar a mão e dizer: eu sirvo a um Deus de esperança. Dê um aplauso a Ele com alegria. Vamos lá, obrigado pelo apoio. Tem uma turma fervorosa aqui. Escute uma coisa, queridos: mesmo que o cenário não pareça favorável, mesmo que o cenário seja caótico, Deus sempre vai dar um jeito de nos trazer algum escape. E é isso que Deus faz para com a humanidade. Deus diz para o homem e para a mulher, e para o próprio diabo e a própria serpente. Deus diz: pois bem, pois vai ter um descendente. Vai ter um descendente, e esse vai pisar na sua cabeça, serpente. Vai pisar na sua cabeça, diabo. Quem é esse descendente? É o Cristo. Então veja, em todo momento Deus nos trazendo esperança. Vamos comigo para Gênesis capítulo 6, versículo 18, por favor. Vamos lá. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus trazendo esperança para Noé e a sua família. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Vamos lá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Digam amém. Digam amém. Escute uma coisa, queridos: outro cenário caótico, o cenário da destruição
do mundo pelo dilúvio. Mas mesmo assim, Deus trouxe esperança para quem confiou na sua promessa, para quem confiou na sua palavra. Sabe o que isso quer dizer? Que os cenários caóticos, eles existem. Nós não podemos simplesmente fantasiar e dizer assim, olhar a pandemia e dizer, é tranquilo, isso é tudo certo, não vai dar nada. Não, existe um cenário caótico. As expectativas, embora a gente tenha a questão da vacina e tudo mais, mas não é tão simples assim. Existe um cenário complicado. Eu não posso fugir da minha realidade. Nós não somos lunáticos. Nós não podemos ficar nessa coisa, não é? Fantasiosa de que, não, nada me acontece, está tudo bem comigo, não é? Nada me acontece, eu sou intocável. Não, nós não somos intocáveis. Nós somos seres humanos. A gente vive numa realidade do mundo que está aí. Só que em algum momento, queridos, nós não somos deglutidos por esta realidade. Em algum momento podemos ser afetados, mas Deus sempre está cuidando dos seus, sempre trazendo proteção, livramento, misericórdia, auxílio. Veio o dilúvio, você entende? Veio o dilúvio sobre aquele povo, mas Deus trouxe esperança para Noé e para a sua família, trazendo a arca, estabelecendo a arca. Eles passaram 40 dias e 40 noites dentro da arca, mas estavam abrigados. Por quê? Porque eles serviam ao Deus de esperança. Nós estamos cercados por leões, por dificuldades, por um cenário real que está aí. Mas mesmo nesse cenário real de dificuldades que está diante de nós, Deus está conosco. Então nós cremos que não seremos desamparados por Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Amém. Digam amém. Eu quero convidá-los para Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 4, verso 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Que coisa boa. Que cenário é esse? Que história é essa? É a libertação do povo hebreu. Sabe, queridos, o povo hebreu, depois de 40 anos afligidos, Deus renovou as suas esperanças. Eu imagino a tradição judaica, né, a tradição oral, de sempre contar histórias de pai para filho, eles contando as histórias de que um dia viria um libertador, de que um dia Deus iria trazer sobre eles livramento. Gente, passaram-se 430 anos, até que as esperanças deles se tornaram sólidas, visíveis. Quando eles estão diante de Moisés, eles dizem, está aqui, bem que vovô contava, bem que o meu tataravô dizia, que um dia viria um libertador, bem que o Senhor me falou, meu pai. Hoje estou vendo diante de nós, aquele a quem Deus já tinha preparado, para nos tirar dessa opressão. Sabe o que é isso, gente? Deus sempre cuidando do seu povo. Nós servimos a um Deus de esperança. Pode passar um tempo, pode passar os anos, e a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus, eu estou contando os dias, estou contando as horas, estou contando os anos, e nada está acontecendo. Mas, meu irmão, enquanto você está pensando nisso, na verdade já está tudo preparado para você. Quando você menos esperar, o libertador estará diante de você, a libertação estará diante de você. Você pode aplaudir ao Senhor? Faça isso com alegria. Se alegre nesta noite. Nós servíamos a um Deus de esperança. O povo hebreu puderam ver o libertador. Depois de 400 anos oprimidos no Egito, eles puderam então agora adorar. Eles adoraram tanto que eles se jogaram no chão, celebrando a Deus por ter enviado o libertador. Nesta noite, querido, eu quero que você, primeiro, tenha esperança em Deus. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos do Senhor, porque Deus é um Deus de esperança.
Alguém diz que a esperança é a última que morre. A esperança morreu, que é Cristo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Não tire os olhos de Deus. Ele não vai frustrar você em nenhum momento, em nenhuma situação, porque servimos a um Deus de esperança. Se Ele é um Deus de esperança, por que não nós não temos também? Tenha, porque Ele tem. Nós servimos a um Deus de amor, então por que não amar? Outra coisa importante, tenha esperança no seu chamado. Tenha esperança no seu chamado. Alguém que não acredita mais no seu chamado, não acredita mais que Deus lhe escolheu para fazer alguma coisa, ou já passou a época, já passou o tempo, Deus já não me quer mais, ou então, isso já não é mais para mim, não tenho mais idade, ou já perdi isso. Tenha esperança no seu chamado. Ontem citamos, durante todo esse dia, a Andriele, que ministrou ontem para os jovens. E entre as coisas bacanas que a Andriele, é uma das nossas líderes de células aqui da igreja, ela pregando ontem no primeiro culto da rede, ela disse assim: eu nunca imaginei, entre outras coisas que ela disse, ela comentou, eu nunca imaginei de que um dia eu estaria aqui pregando para os jovens. E isso aconteceu, inclusive, ela e o Felipe foram líderes dos jovens por um tempo. Escute uma coisa, queridos, Deus acredita em você. Por que não você não acredita em você? Acredite no seu chamado. Acredite que o chamado, quem sabe na sua vida, pode estar pausado, mas não está apagado. A gente aqui nesta noite que você acha que o plano de Deus para você se foi. Você serve um Deus de esperança. O plano de Deus para você não se extinguiu, não se encerrou, não se fecharam as cortinas do plano e do projeto de Deus para você. E para alguns aqui nem começou. Para alguns aqui só estão no início. Tenha esperança no seu chamado. Sabe, o Bill Hybels, que é um pastor norte-americano que dá muita ênfase à essência da igreja, ele diz que ele acredita na ação da igreja, na igreja como aquela que é luz para o mundo e que é a solução para a sociedade. Sabe, Deus nos chamou de tal maneira para que eu e você sejamos solução, não um problema. Sejamos solução na vida das pessoas. Você tem um chamado para resolver o problema de muita gente. No primeiro momento, Moisés não acreditou no chamado dele. Sabe por quê? Porque era um chamado imenso, grande, pesado. O chamado de Moisés era resolver o problema de 2 milhões de pessoas, esse povo que estava escravo. O chamado de Noé, meus irmãos, foi salvar a sua família do dilúvio, construir uma arca com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. E ele o faz. Nessa noite eu quero convidar você a ter esperança no seu chamado. Diga amém. Diga que assim seja. Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Faça isso. Por fim, como disse o Bill Hybels, tenha esperança na igreja. Nós vivemos uma época de pessoas que estão perdendo a esperança no Deus de esperança. Estão perdendo a esperança nas instituições. E com elas, advém a igreja. Queridos, não perca a esperança na essência da igreja como noiva de Cristo. Eu não falo apenas do CNPJ, da instituição como o CNPJ, sabe, constituída, pessoa jurídica, mas como corpo de Cristo. Pense que isso é valioso, tenha a esperança de que vale a pena estar no corpo de Cristo. Criar os seus filhos no corpo de Cristo. Não se ausentar do corpo de Cristo. Trabalhar no corpo de Cristo. Servir no corpo de Cristo. Estar numa comunidade. Tenha esperança na igreja. Tenha esperança no Deus de esperança. Mas tenha esperança na igreja. Digam amém. Se você fizer isso e manter os seus olhos no Deus de esperança,
Se você guardar o seu coração e pensar de que você precisa ter esperança no seu chamado, esperança na igreja, nada vai abalar a sua fé. A sua fé sempre estará renovada em Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Eu encerro contando uma história de uma menina. Ela estava numa janela, debruçada sobre uma janela, olhando o jardineiro da casa, que estava enterrando o bichinho dela de estimação. Uma criança sobre uma janela, debruçada sobre uma janela, olhando o jardineiro da casa, enterrando o bichinho dela de estimação. E a criança chorava copiosamente, estava inconsolável com a perda do seu animalzinho de estimação, a olhar pelaquela janela. O avô, um homem muito sábio e amoroso, quando vê a neta naquele cenário, naquela situação, pega a neta pelo braço, dá um abraço nela e chama ela para outra janela. Ele chega na outra janela, tira as cortinas, abre a janela e dá para um jardim. E o avô diz assim: minha filha, você se lembra que alguns meses atrás nós plantamos aquelas rosas que ali estão? Minha filha, você se lembra que alguns meses atrás era apenas um galho com espinhos, e nós plantamos ali, olha que se tornou, ali tem rosas vermelhas, tem rosas amarelas. E a criança começou a olhar, e enquanto as lágrimas estavam caindo, ela começou a sorrir e dizer: é verdade, vovô, que coisa linda, eu vejo as borboletas que estão ali, pousando em cima das rosas, as abelhas que estão colhendo ali o mel, sei lá, as abelhas que estão ali, que lindo aquele cenário. E a criança para de chorar, e se alegra com o novo cenário que está diante dela. A lição dessa história, o avô nos diz: quando estamos diante de uma janela, em que o cenário é de morte, em que o cenário é de desesperança, quando diante de nós estamos diante de uma janela, em que olhamos e que existe aflição, desilusão, tristeza, decepção, quando estamos diante dessa janela, permita-se ser levado pelo avô, ou pelo pai, ou por Deus. Permita-se ser levado por Deus para outra janela. Quando uma janela diante de nós, o cenário é caótico, permita-se ser levado a olhar a outra janela. E na outra janela, o cenário é gracioso. Digam amém. Isso é esperança. Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Então, pare de olhar aquilo que lhe traz tristeza e comece a olhar aquilo que lhe traz esperança. A criança fica conformada, esquece aquela situação ruim do seu animal de estimação, e diante dela agora, ela observa um novo cenário das rosas que ela tinha plantado, que agora estão muito belas e bonitas. Permita olhar novas janelas. Não fique estagnado nessa prisão que, quem sabe, você está. Se liberte disso e olhe as coisas boas que Deus já colocou diante de você, mas que você precisa abrir os seus olhos para ver. E você passa a ver, olhando o Deus de esperança. Se coloque em pé, nós vamos orar nessa noite. Amado Senhor, nós estamos na sua presença. Que coisa boa, Senhor, que coisa boa a tua palavra nesse lugar, nesta noite. Nós estamos olhando para o Senhor, o Deus de esperança. Então, Pai, renova as nossas esperanças, renova as nossas forças, a nossa alegria, renova, Senhor, a nossa fé, dependência e confiança no Senhor. Se entrou alguém aqui nesta noite, onde o cenário que está diante dessa pessoa é um cenário caótico, de tristezas, de misérias, que seja o Senhor a abrir uma nova janela, e essa janela está aqui hoje, aberta. Esse culto
essa palavra, essa oração, esse Deus, e que esta pessoa possa olhar para esse Deus, e que a vida do Senhor se manifeste sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Oh, amado Senhor, nós cremos no Deus de esperança. Nós cremos no Senhor que fez os céus e a terra, e a tua palavra diz: os que esperam no Senhor, os que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Oh, meu amado Senhor, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, temos esperança no Senhor que fez os céus e a terra. Cante, adore, cante ao Senhor, adore a Ele com alegria, adore. Cante ao Senhor, cante com alegria. Abra suas mãos, cante. Se não sabe a letra, cante conosco. Abra suas mãos, diga, cante. O teu Deus nunca te deixará. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Oh, que coisa boa. Amém. Que assim seja.